Opa, fizemos aqui a troca da bancada, então. Saiu o pessoal do Rio e entrou aqui o pessoal dos núcleos estaduais aí, nosso querido MBL interestadual. Hoje estamos recebendo aqui o Emídio, do núcleo do Pernambuco. Fala aí, Emídio. Fala aí, pessoal. Boa noite, Igor. Boa noite, Luiz. Vamos bater esse papo aí sobre os principais temas que estão pautando aí o movimento. Grande prazer recebê-lo, Emídio. Também temos aí o Luiz Rios aí do núcleo do Piauí. Fala com a gente, Luiz. Opa, galera, tudo bem? Boa noite, eu sou o Luiz do Piauí, Emílio, Igor, boa noite. Boa Vamos aí noite. fazer nossas análises aí. Não, vamos aqui então. Eu tava louco para fazer essa bancada do Bloco Nacional aqui, do nosso News, trazendo pessoas de outros lugares do país, justamente porque assim a gente consegue ter vários pontos de vista diferentes, de pessoas que estão em lugares completamente diferentes do nosso Brasil, sobre um mesmo tema, que é um tema nacional. No caso aqui, nós temos alguns temas a tratar. E começando aqui pelo nosso principal tema, para a gente aqui que é do MBL, um tema que assim foi maravilhoso de ver, foi um dos maiores prazeres de estar no nosso congresso do MBL esse ano, que foi ver o Danilo Gentili se colocando como candidato à presidência do movimento. E assim, é do movimento, não é um candidato solto, como a gente tinha o Moro aí, por exemplo, que o cara não vestia a nossa camisa. O próprio Gentili foi desafiado por uma das pessoas que estava ali na plateia, vestia a camisa. Eu achei até um pouco a forçação de barra, assim, vamos falar a verdade. Tipo, o pessoal ali estava com muito medo de ser traído, né? O pessoal não aguenta mais traição aqui nesse movimento. Ele fala, não, eu quero ver você vestir a camisa do MBL. E o cara pegou a camisa do MBL e vestiu lá na frente de todo mundo. Ficou parecendo até uma sardinha em lata, né? Porque aquela camisa ficou mega apertada nele, foi bem engraçado. Mas assim, o principal é que o cara bateu o pau na mesa e falou, eu vou ser o candidato nessa porra. Ele já está há um tempo aí falando que ele já está com o pé na rua no SBT. Se vocês assistirem os últimos programas dele aí, do De Noite, ele sempre fala, olha, eu já saiu o Léo Lins, eu também estou com o pé na rua, estou quase sendo demitido. Então, assim, eu já acho que o Danilo ele já está há 10 anos na TV, em rede nacional. Ele já tem a carreira dele muito bem consolidada. Ele também já não tem, assim, grandes aspirações financeiras a conquistar. Eu acho que ele já tem muita grana, ele não tem mais nada que ele gostaria de consumir assim. O cara já investiu em muita coisa. Se vocês pegarem para ver os investimentos dele, ele tem investimento em hamburgueria, ele tem aquela loja dele lá que ele abriu de stand-up comedy, né? Em São Paulo Comedy também. Club. O Comedy Club, isso aí. Comedy Club. É o. Como chama? The fucking Comedy Club. É My Fucking Comedy Club. Isso. My Sensacional. Assim, sensacional. É algo que os humoristas demandavam bastante, assim. E o cara abriu, assim, o pessoal gosta pra cacete daquele Comedy Club dele. O cara tem marca de cigarro também, de charuto, né? O cara investiu, assim, em coisa pra cacete. O cara já tem grana, assim, pro resto da vida dele. Ele pode ser demitido do SBT hoje, que ele mantém o mesmo salário só com os investimentos que ele fez, também na bolsa e tudo. O cara tem grana. Assim, ele consegue bancar uma campanha presidencial aí, se ele quiser. E eu acho que é o que ele quer agora, porque basicamente ele colocou bastante disso no discurso dele, né? Lá no Congresso. De que ele está cansado das pessoas mandando na vida dele. Ele queria ser só um cara comum que faz piada, mas hoje você ser o cara comum que faz a piada, você está sendo muito punido, né? Você não pode mais levar uma vida comum, você é censurado de tudo que é lado, de todo tipo de vertente, tanto da direita quanto da esquerda. Antes, muito se falava, inclusive ele recebeu o Bolsonaro no programa dele, isso tem que ser falado, e lá no comecinho, né, antes dele assumir, ele falou, olha, eu fui muito censurado pela esquerda, recebi moção de censura aqui e tudo mais, e devolvi, né? Vocês sabem como que ele devolveu a moção de censura lá da Maria do Rosário. Eu quero saber se no seu governo eu vou passar por isso também. E o Bolsonaro, não, eu não consigo controlar muito minha militância, mas a gente não é de esquerda, a gente prega a liberdade, não sei o quê. Foi isso que ele falou para o Gentili. Depois de 4 anos a gente viu todas as tentativas de censura e pedidos de demissão do Gentili por parte dos bolsonaristas também. Então, assim, ele não se encontra mais
numa situação onde ele consegue fazer as piadas dele e seguir a vida dele. Então ele resolveu fazer alguma coisa a respeito. E assim, o Gentili já é amigo do pessoal do MBL há muito tempo. Ele simpatiza com as ideias do movimento há muito tempo. E eu acho que aqui ele encontrou a gente como os únicos agentes independentes realmente para fazer a mudança e coerentes acima de tudo, onde ele pode se encaixar. Então eu acredito muito que uma vez que o Gentili seja demitido do SBT, ou se ele próprio se desligue do SBT, eu acredito inclusive que a passagem desse ano para o próximo pode ser o ponto onde isso vai acontecer, essa cisão de contrato. Eu acho que aí realmente ele vai vestir a camisa do movimento, assim como eu estou vestido aqui, bonitão. Ele vai vestir, vai começar a participar mais ativamente dos nossos news, enfim, participar do nossa esfera aqui de influência política do MBL. Mas eu queria ouvir aqui a opinião também do Emílio. O que você achou dessa transição do Danilo, né, que foi bem inesperado. Não inesperado completamente, porque a gente já sabia um spoilerzinho assim, mas eles tentaram passar um mistério, né? Vamos ter uma candidatura, aqui um anúncio de candidatura presidencial e tal, mas já tinha uma noçãozinha que era o Danilo. Fala aí com a gente. Boa noite a todos. Falando aqui diretamente de Pernambuco, estava no Congresso aí, conheci o Igor lá no Congresso, e, cara, para mim foi uma grande surpresa, assim, talvez vocês mais internos, mais próximos do núcleo central já tivessem mais uma ideia. Eu já conhecia a aproximação do Danilo com o MBL, mas foi surpreendente para mim ver ele dizendo que seria o candidato e ir do lado do MBL. Ele realmente vestiu a camisa, você falou que parecia um peixe, uma sardinha enlatada, parecia também um palmito enlatado. Foi assim, quando o cara perguntou para ele se ele vestiria a camisa, eu duvidei, eu falei não. Aí foi demais, já entraram demais no cara, o cara chegou agora, anunciou agora, ele foi lá e vestiu, né? Então assim, é uma sinalização muito forte, vestir a camisa de um movimento que a gente sabe que é conhecido, que vai trazer repercussão e que vai se atrelar ao nome dele, que já é um nome grande, queira ou não queira, ele é maior, bem maior do que a gente em questão de popularidade e até questões financeiras. Então, assim, se ele vestiu, ele está comprometendo o nome dele, a carreira dele para estar do nosso lado, seguindo e construindo uma candidatura que seja diferente de todas essas que prometem liberdade e não cumprem, né? Você citou o próprio exemplo do Bolsonaro. Além disso, ele, não sei se você lembra, ele fez 3 exigências lá, que ele basicamente falou assim, ó, tô com vocês, só peço 3 coisas. Não vou defender liberação de drogas, você lembra dessa parte? Eu não sei se ele acha que a gente é um bando de drogado, mas também nunca defenderíamos isso, né? Não vamos roubar, isso também a gente já sabe que os deputados, os candidatos eleitos do MBL são exemplares, inclusive economizam muito dinheiro público, e não vou defender aborto, né? Então, assim, ele fez as exigências dele, que já são exigências completamente alinhadas com o MBL, e acho que vai ser um quadro que vai agregar demais. O MBL tem muita pouca capilaridade ainda em locais como no Norte e Nordeste. Aqui em Pernambuco, muita gente conhece o MBL apenas como o movimento daquele cara que foi para a Ucrânia ou daquele japonês que falou do nazismo. Queira ou não queira, essas informações ruins chegaram aqui primeiro do que as boas, infelizmente. Só que o Danilo, ele é completamente conhecido aqui. Todo mundo conhece Danilo Gentili. Inclusive, quando eu repostei a foto do MBL anunciando a candidatura do Danilo no Instagram, logo após o Congresso, diversas pessoas vieram falar comigo. Inclusive, além de ser conhecido, ele é querido aqui no Nordeste também, né? Por pessoas desde as mais carentes, como as mais com mais poder aquisitivo. Um professor meu, médico, trabalha com reprodução humana, extremamente renomado, super fã do Danilo Gentili aqui. Se você for conversar com o povão também, já trabalhei em posto de saúde, em emergências, sempre lidei com a ponta, com a população mais carente. Elas também já ouvi diversas vezes falar no nome do Danilo Gentili. Então, acho que ele vai agregar muito para o movimento nessa questão da capilaridade, e é um quadro que realmente tem valores, que acredita no que defende
e que tem potencial enorme de chegar à cadeira da presidência, por mais que ele mesmo duvide um pouco do potencial dele, né? Ele disse que quer ir para os debates para, pelo menos, falar na cara dos políticos, pelo menos participar da opinião dele, mas eu acho que ele realmente tem um potencial grande. Eu queria saber também o que o Luiz aí, nosso amigo do movimento, acha do potencial do Danilo Gentili aí para a cadeira de presidente. E aí, galera? Não, Emílio, o que eu acho é o seguinte: o Danilo vai ser uma fase completamente diferente do MBL. Eu diria que até a fase de um completo amadurecimento. Até porque eu, que também estava no Congresso, vi, e acho que a parte mais importante para mim foi quando a Amanda, se eu não me engano, perguntou para ele se ele iria ajudar a gente a pegar as assinaturas do partido. E ele disse que iria. E o Danilo aqui no Nordeste, aqui eu falo do Piauí, é o estado mais petista do país, não, acredito que eu saiba do que eu estou falando. O Danilo aqui, ele tem um discurso que não tem como combater. As pessoas daqui não são petistas porque querem. Elas são petistas muito porque são carentes. E o discurso de comédia do Danilo é perfeito para quebrar tanto o petismo nessa população carente, tanto como a polarização no cenário visto mais nacionalmente. Então, acho que o Danilo ele seria ótimo para o MBL em praticamente todos os estados. Até porque ele faria com que a gente conseguisse atingir a população mais pobre, que, infelizmente, hoje em dia não sabe dessas ideias liberais que a gente defende e que são melhores para elas. Elas não conseguem acessar esse tipo de conteúdo porque acham política chato. E o Danilo, outra coisa para ressaltar, ele não é só amigo do MBL há tanto tempo, como ele é amigo de integrantes do MBL antes do MBL existir. O Danilo, ele era amigo do Kim antes do Kim fazer parte do MBL. Então, o Danilo vai ser ótimo para a gente conseguir fazer um candidato do MBL pela primeira vez. O MBL, a partir de agora, com o Danilo, vai conseguir se projetar do jeito que deveria. A gente é muito grande, mesmo sem ser um partido. A gente é maior do que vários partidos. A gente consegue presidência na comissão de educação. O que o Kim não fez, o Kim deve ter feito mais do que todos os deputados bolsonaristas juntos. Eu falo isso sem medo. O Kim consegue barrar sozinho pautas gigantes. O que a gente não faria com isso, com o Danilo encabeçando um partido? Imaginem, por exemplo, metade de um Kim em cada estado. Se a gente tivesse 27-15 a diferença, mas claro que a gente não vai lutar por 27-15, a gente vai lutar pela maioria no Congresso. E eu acredito que o Danilo vai ser essencial para esse passo, e estamos próximos de uma nova fase do MBL aqui. Agora eu queria saber do Igor, falando um pouco de eleição, né? O que ele achou do relatório do Exército, que saiu ontem, eu acho. Só para fechar essa questão do Gentili aí também, antes da gente partir para a questão do Exército aí, eu já vou pegar a bola do que você jogou. Eu quero salientar, basicamente, no sentido do que vocês falaram aí, que é o seguinte: o Gentili, ele não está inserido dentro de uma microbolha como nós estamos aqui no MBL. Nós no MBL temos um voto que é de opinião e voto de pessoas que cobram muito, né? Porque a gente tem um certo alinhamento e também, enfim, que a gente vá na direção de uma certa ideologia, certo? Que a gente pregou durante todos esses anos. O Gentili, ele é uma figura que, diferente de nós, que nos construímos pela política, ele se construiu pela comédia. E comédia atinge todo mundo, de qualquer casta social, de qualquer canto do país. Ele, assim, Ô, Igor, só para ilustrar o que você está falando, dessa questão do voto de opinião e como ele se formou, como ele cresceu, a grande diferença que a gente pode visualizar é que a gente tem um integrante que fala uma frase machista e é cancelado, e o Danilo entra com 4 prostitutas num podcast e a galera aplaude. E essa é a diferença dos públicos, entendeu? E foda-se. Simplesmente isso. Vamos ver como é que ele vai fazer quando ele for convidado pro podcast daqui. Vamos ver, né? No último podcast, eu não sei se vocês viram, mas ele foi com o Diguinho
Ele não chamou as prostitutas, não. Ele chamou os prostitutos para ficar se esfregando no Diguinho. Ele chamou os advogados aí no último. Foi bem engraçado. Foi muito engraçado. Mas ele é essa figura, assim, que já não tem mais como cancelar, o que é uma outra característica muito forte, muito boa aqui pra gente, porque tudo é movido pelo cancelamento, pela destruição da reputação, e o cara, enquanto comediante, qualquer coisa é piada, entendeu? Tipo, como é que você cancela o Gentili? Qualquer cancelamento que ele sofre, ele acaba saindo por cima e crescendo em cima dos cancelamentos. Então, ele, enquanto figura que tá há 10 anos no ar, que já furou todo tipo de bolha possível, eu acho que não há figura melhor e mais forte para que a gente consiga levar em frente e fazer o nosso partido, finalmente, porque o partido do MBL é fundamental. E vamos falar a verdade aqui, sem uma eleição majoritária presidencial, a gente nunca vai conseguir montar esse partido. Sem uma figura muito forte, uma motivação que pegue a sociedade brasileira de baixo para cima, das raízes da população, assim, e que lhes dê um bom motivo para inserir mais um partido nessa guerra partidária que a gente já tem aí, é muito difícil hoje em dia. E o Gentili, eu acho que pode ser esse agente mobilizador e pode finalmente ser a nossa ponte para chegar a um partido só nosso. E que a gente não vai depender de ninguém, de nenhum cacique partidário, não vai depender de concessão de partido, né? Porque muita gente fala, vocês podiam pegar um partido menor aí, conversar, de repente começar a integrar a coordenação desses partidos também. Mas, assim, é terrível falar com esses caciques partidários aí, eles impõem uma série de regras para deixar você integrar a coordenação do partido. E a gente fica sempre refém desses partidos de centrão, que são os únicos que nos dão liberdade para fazer o que a gente quer aqui, para ter uma certa independência. Mas, de fato, incrível, assim, maravilhoso ter o Gentili junto com a gente. Realmente agora é construir o projeto e a gente vai ter um trabalho aqui enquanto coordenações estaduais muito forte para conseguir viabilizar isso, porque ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Ele está planejando fazer shows pelo Brasil, mas ele sozinho não vai conseguir. A gente, enquanto coordenações estaduais, deve pavimentar o caminho, de fato, para essas coletas de assinatura, para fazer que isso aí seja realizado de fato, e que o Gentili seja só uma linha auxiliar e não que todo peso caia sobre os ombros dele. Né? Mas é isso aí. Pegando agora a bola do que o nosso amigo aí, Luiz, jogou sobre a questão do relatório das Forças Armadas, é um pouco engraçado, né, esse pessoal bolsonarista, porque assim, é para tirar sarro mesmo desse pessoal, é para rir. Eles viraram piada já, esses caras. Porque lamentável. É lamentável, cara, é lamentável. Assim, eu recebo muitas mensagens de amigos que são bolsonaristas, porque assim, eu próprio fiz muita campanha para o Bolsonaro em 2018. Eu converti muitos votos para esse desgraçado em 2018 e tem muita gente que não saiu do cercado. Eu saí do cercado, assim, em fevereiro de 19 ali, mais ou menos. Eu já estava fora do cercado. Mas tem gente que está lá, como diz o Nando Moura, que vestiu uma roupa de minhoca e está lá no gramado até agora, entendeu? Sem entender que o que foi traído já faz muito tempo. Então, assim, já teve várias narrativas nesse meio tempo, desde que o Lula venceu para cá, e sempre na direção assim de que, caramba, o Bolsonaro vai fazer alguma coisa a qualquer momento, isso não vai ficar desse jeito, não vai ficar como está. O mito jamais vai permitir que haja essa fraude, que o Lula ganhe e tal, e transforme nosso país numa Venezuela, porque a figura do Bolsonaro já foi imbuída assim e confundida com a figura do próprio Deus, assim, de Jesus, né? Então, meus amigos, o Bolsonaro representa a igreja. O Bolsonaro é a figura que foi investida por Deus para tocar o Brasil e tal. Então, assim, quando o Lula venceu, deu um grande bug mental na cabeça dessas pessoas, porque o diabo não pode vencer Deus, sabe? Aí começa aquela guerra, sabe, narrativa de política com religião, aquela maçaroca que eles próprios fizeram, para tentar justificar uma fraude eleitoral na qual Deus, na figura do Bolsonaro, iria resolver tudo. E aí, em nome de Deus, vale a pena fazer o que precisar. Vale a pena ir para a estrada, queimar pneu,
vale a pena, enfim, tapar as saídas do aeroporto, como foi feito em Congonhas aí, em São Paulo, deixaram ilhados as pessoas que estavam se locomovendo, né, chegando em Congonhas, que é um dos aeroportos maiores do nosso país. Ficaram ilhadas dentro do aeroporto, as pessoas que estavam do lado de fora querendo pegar seus voos, perderam os voos foram cancelados. Tem gente que estava tentando chegar no hospital com ambulância, deu de cara com aquele monte de caminhão enfileirado, ficou dentro da ambulância, morreu. Teve órgãos que estavam sendo transplantados, estragaram em trânsito dentro das ambulâncias também, por conta desses desgraçados que não têm o que fazer e ficam querendo tumultuar o processo eleitoral, botando dúvida em cima das eleições. E não vou dizer que você não tem que questionar, você pode questionar, mas questionar uma coisa, fazer essa canalice que foi feita é outra. Então, eu me pergunto como é que essas urnas, essas são as mesmas urnas que elegeram 99 deputados do PL, que elegeram governadores do Bolsonaro quase que no Brasil inteiro, que elegeram senadores do Bolsonaro quase que no Brasil inteiro. Vamos botar aí que de 150 a 200 pessoas se elegeram, assim, usando diretamente o nome do Bolsonaro. Se a intenção desde o começo era montar uma bancada petista para o Lula assumir, por que essa galera toda fez uso da mesma urna eletrônica que o Bolsonaro e ganhou e o Bolsonaro não? Por que o Bolsonaro ganhou em 2018 se a urna é fraudada desde muito tempo, conforme eles dizem que essas urnas aí eram de 2009, não sei o quê, e começa toda aquela narrativa de urnas antigas e tal, que são, sabe, é ridículo. E aí vem várias narrativas, né? Vem, 72 horas o Bolsonaro vai resolver isso. E vamos para frente dos quartéis. Encontrei um soldado, o soldado falou, chame por nós e a gente vai atender. Vamos para frente dos quartéis e tal. Tomaram chuva na frente do quartel e passaram vergonha. E assim, agora me saiu um relatório que diz basicamente o seguinte, olha, não vou dizer que não dá para fraudar, mas a gente não encontrou nada, sabe? E aí, mano? E aí vocês não encontraram nada. Vocês não encontraram nada de fraude. Agora vem aí ainda querendo ficar inventando história de olha só, meu Deus, e agora o que vai ser do capitão e tal? O capitão não faz. O capitão tá broxado, o capitão não fala nada. Qual desses 99 deputados bolsonaristas aí que ganharam a eleição usando o nome do Bolsonaro? Cadê Nicolas? Cadê Zambelli? Cadê eles duvidando dos resultados das eleições? Cadê o próprio Bolsonaro mobilizando as pessoas de forma fervorosa contra o resultado das eleições? As únicas pessoas que estão agindo contra o resultado das eleições é o próprio gado. É a própria militância que está agindo por si só, tentando mobilizar alguma coisa ali, veja, não sei o quê. Mas não há liderança nessa oposição, né, ao TSE e às urnas. Então, assim, é para rir mesmo. É para rir, meus amigos. É muito gostoso, é muito legal de ver esse pessoal sofrendo, assim. Claro que, por outro lado, a gente tem o Lula, mas ver esse pessoal que nos infernizou durante 4 anos, com esse chororô, é uma delícia, meus amigos. Ó, se não fosse o Lula o presidente, seria mais delicioso ainda. Fala aí, Emílio. Assim, eu fiquei com uma ambiguidade de sentimentos ali quando a eleição acabou, porque eu fiquei triste porque o Lula ganhou, mas eu fiquei muito feliz de ver os bolsonaristas do meu prédio gritando, esperneando, resmungando porque o Lula ganhou e porque o Bolsonaro perdeu, né? Assim, foi o que me deu satisfação. E eu já tinha aceitado mesmo que eu tinha perdido, eu perdi a eleição desde o primeiro turno na questão presidencial, então eu já estava tranquilo, né? Mas eu queria ressaltar um ponto, que é um ponto muito curioso, que é assim, como a população brasileira chegou a um nível de idolatria com certas figuras públicas, né? Eu acho que assim, você que está assistindo a gente, qualquer vez que você vê uma pessoa idolatrando a outra, por favor, reprima, ache feio, não incentive, porque a gente viu cenas de pessoas indo ficar de joelhos em frente ao muro da PM, do Exército, orando, como se elas estivessem fazendo uma atitude que tivesse realmente efeito, né? Assim, a oração, ela tem que ser tem que ter devoção a Deus e não você tem que orar para ter uma intervenção militar. Isso não faz o menor sentido.
a igreja acredita, e a palavra de Deus diz, que a vontade de Deus é soberana e é realizada sempre, está acima de tudo, Deus é onipotente, então tudo que está acontecendo é com permissão de Deus. Se Bolsonaro não venceu, é com a permissão de Deus, é porque Deus não queria, né? Então, assim, falta um pouco dessas pessoas que têm a idolatria no coração prestar atenção naquilo que elas realmente dizem que acreditam, né? Elas dizem que acreditam no cristianismo, mas uma pessoa dessa que vai se ajoelhar na frente de um muro da PM pedindo intervenção militar, uma pessoa dessa não lê a Bíblia. Não é possível que ela tenha lido a Bíblia alguma vez na vida dela, né? Então, assim, a idolatria é um perigo muito grande, infestou os brasileiros. Eu fui no 7 de setembro questionar um pessoal, tem vídeo no meu Instagram, depois vocês podem acessar lá, assim, é ridículo. As pessoas ficaram cegas, pessoas defendendo Bolsonaro no 7 de setembro, sem nem saber qual que era o número dele, dizendo que era 17, pessoas defendendo o governador que é apoiado por Bolsonaro, sem nem saber o número dele, dizendo que era 22, 4 números para governador, 4 números é para deputado, pelo amor de Deus. Pessoas, eu falando dos erros e das corrupções que, enfim, cercam o governo Bolsonaro, e as pessoas dizendo, isso aqui, se acontecer, tem que ser preso mesmo. Aí eu dizia, não, mas foi Bolsonaro que fez isso aqui. Bolsonaro? Não, Bolsonaro é meu presidente. Ele é impossível ele ter feito isso. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Ninguém deve idolatrar ninguém. Um ser humano é falho, comete erros como todos os outros, e se você admite que aquela pessoa não é capaz de cometer erros, que ela não é capaz de se envolver num esquema de corrupção, que ela não é capaz de, enfim, ter condutas desviadas da moralidade, você já está errado, né? Você está fadado a ser enganado. Você já está enganando a si mesmo. Então, a questão da idolatria é uma coisa que me preocupa, é o primeiro ponto que eu queria ressaltar. Na questão do relatório das Forças Armadas, assim, o brasileiro, eu acho que ele desenvolveu uma certa imunidade de uma forma até engraçada com relação a possíveis golpes militares no futuro, que venham a acontecer novamente. Antes de sair o relatório das Forças Armadas, já tinha uma caralhada de meme com esse relatório. Eu recebi não sei quantos PDFs, você abriu o PDF, tinha lá no final, Palmeiras não tem Mundial. Então, assim, já estava completamente desmoralizado esse relatório antes mesmo dele sair. E quando ele saiu, foi só para completar o vexame, né? Os caras dizem que não encontraram nada, mas não afirmam que não é possível descartar a possibilidade de uma fraude, mas não encontramos nada. Claro, qual é o sistema que é, assim, 100%, que é perfeito? Não existe nada perfeito. A questão é que nós temos o melhor possível. Quer voltar para o papel? Para o papel? Você quer dizer que um sistema em que as Forças Armadas não encontram fraude é pior do que o sistema de papel? Ou que um papel dentro da urna iria adicionar algum tipo de segurança na urna eletrônica? Se o cara conseguir fraudar a urna eletrônica, como é que ele não vai fraudar um papel dentro da urna? Então, assim, para mim quer discutir a possibilidade de melhorias. Eu acho que melhoria a gente tem que buscar constantemente, mas não de uma forma burra, né? Assim, não dizendo que papel vai melhorar alguma coisa. Então, é o segundo ponto, e o relatório já falou o que a gente já sabia, né? O relatório, basicamente, que a gente estava esperando era saber se as Forças Armadas iam entrar numa aventura de golpe ou não. Porque sobre fraudes na eleição, a gente sabia que a eleição é segura, que as urnas são seguras, né? E um ponto a favor disso é que um Congresso completamente bolsonarista foi eleito. Além disso, para completar aqui o meu comentário, é engraçado ver os bolsonaristas, os filhos de Bolsonaro e os seus principais apoiadores saindo do país num momento como esse, né? Eles incentivam a população a ir para a rua, brigar, arriscar suas vidas, arriscar ser preso, arriscar seu dinheiro, sua família, mas eles não vão para frente. Então, assim, se alguém aí que está assistindo a gente
acompanha esses caras, Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, pelo amor de Deus, cara, são um bando de covarde, são um bando de fanfarrão. Eles não fazem nada, eles não têm coragem para nada, eles fazem encenações para alimentar um discurso que vai reeleger eles. O fim deles é a reeleição, porque eles sabem que vão correr o risco de serem presos pelas incitações a golpe militar que fizeram se não tiver foro privilegiado. E aí eu deixo a bola, mando a bola aí pro nosso amigo Luiz. Você recebeu algum PDF aí com Palmeiras no time mundial das Forças Armadas? Recebi, hein? Não, eu recebi esse, mas eu recebi, cara, de um dos apoiadores, ele me falou que ele foi falar com um amigo dele, e esse eu fiquei, assim, chocado, porque ele mandou um PDF com horários de abertura e fechamento das urnas, e o cara não conseguia entender que o Brasil tem fuso horário diferente. Ele achou que a urna era fraudada porque ele não entendia que não existia fuso horário no Brasil. Ele viu uma hora menos ali no Acre e achou, meu Deus. Ele falou assim, como assim fechou 6 horas? Fecha 5. Então, é fraudado. Isso só mostra, cara, o quanto que tá idolatria. Inclusive, um cara que era muito gado do Bolsonaro, mas eu tenho que dar aqui as minhas ressalvas a ele, porque ele foi, inclusive, no Congresso da MBL, foi o cara que se pendurou no caminhão. Para quem não está entendendo, é só ir lá no Instagram do MBL, que ele participou do Congresso, todo mundo aqui deve ter tirado foto com ele, mas, brincadeiras à parte, isso só mostra como esses apoiadores do Bolsonaro agora, que, claro, não refletem a maioria das pessoas que votaram nele, até porque a maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro não votaram no Bolsonaro, votaram contra o PT. Isso só mostra como elas estão lutando por um ideal, assim, quase que perfeito. Sem exceções, não é nada diferente de uma vanguarda revolucionária comunista. Eles estão fazendo tudo em nome da sua liberdade contra os capitalistas, e os daqui fazem tudo contra essa liberdade, contra o sistema. Mas, por exemplo, os próprios líderes dele, que são tão viris, lutam tanto por eles, não falam nada. Inclusive, tem vários vídeos, você já deve ter recebido, de pessoas que falam, não, o Bolsonaro não está mais com a gente, agora a luta é nossa. E eu não duvido de muitos deles já estarem indo, o salvador deles não é nem mais o Bolsonaro, passa a ser logo o Roberto Jefferson, porque o Roberto Jefferson não broxou. Ele simplesmente mostrou que é um louco. E é isso que essas pessoas querem ser loucas. De onde é que já se viu essas pessoas eu recebi vídeos de pessoas com crianças, cara, lá nessas obstruções de via, pessoas com crianças, botando crianças e mulheres, idosos na frente da obstrução para a polícia não coisar. Isso é loucura demais. Os mesmos que falaram bandido bom é bandido morto, agora atiram em policiais, como aconteceu lá no Pará. Isso só mostra como essa militância está totalmente fora da realidade. As pessoas que lutam por liberdade, lutam pela vida, são aquelas que mataram, como o Igor disse, mesmo que indiretamente, a órgãos, a pessoas que estavam esperando órgãos, a várias mulheres que estavam esperando gravidez. Essas pessoas que lutam por liberdade buscam censurar tudo que é contra elas. A liberdade é uma das mais básicas, que é o direito de ir e vir. Mas sobre o relatório em si, eu acredito que não tinha surpresa. O Exército, para que o Exército iria querer uma ruptura? O Exército só fez o trabalho dele de auditoria básico. Inclusive, uma coisa que muitos não falam é que os próprios partidos podem participar da auditoria junto com os militares. E o Bolsonaro, inclusive, no primeiro turno, não mandou nenhum representante. Porque até o Bolsonaro sabe que a urna é confiável. O Exército não vai querer ruptura. Inclusive, o próprio sistema político de qual o Bolsonaro faz parte não quer mais ruptura desde o que aconteceu com a Dilma. Inclusive, pegando um pouco da militância mais fanatizada, eu até pergunto para o Igor, já que ele é o próximo a falar, se ele acha que o Lula, diante de um novo governo que a gente já viu que vai ser muito ruim e ele não planeja de forma nenhuma ser um Lulinha paz e amor como 2002, que fazia reforma fiscal, que continuava o tripé macroeconômico, se o Lula se utilizaria dos mesmos artimanhas do Bolsonaro, de mesmo fazendo cagada, utilizar uma militância mais fanatizada. Inclusive com uma subida de poder muito grande que o Janones tem
com o Lula, que é o responsável por fazer esse trabalho na campanha dele e na própria militância. Não, eu acho que sim, eu acho que o tom vai continuar por aí, não vai mudar muita coisa. Inclusive, o Lula vem com uma coisa que o Bolsonaro tem muito fraco, que é a questão dos influenciadores. Os influenciadores que o Bolsonaro tem hoje são aqueles que ele próprio comprou, com verba da Secom, ou aqueles que ele criou, que vieram naquela onda bolsonarista de 2018, os quais ele deu um boost ali, fez crescer e ele tenta mudar a opinião das pessoas, influenciar a opinião das pessoas, fazendo uso desses pequenos youtubers aí que se dizem de direita, né? Mas que a gente já viu que basicamente eles só são bolsonaristas mesmo e a linguagem que eles falam é a grana, né? Enquanto o Bolsonaro está dando grana, eu vou falando essa linguagem. Agora o Lula, ele vem imbuído de uma coisa um tanto quanto diferente, que é uma massa de influenciadores que influenciam no Brasil profundo, que são aqueles atorzinhos de novela. Aquele atorzinho de novela influencia muito a vovozinha, a mamãe que assiste as novelas da Globo, né, e tal. Esses caras aparecem falando que o Lula é bom, esses caras influenciam demais. Esses caras aí são os que moldam a opinião de muita gente que é mais pobre, como você falou aí, do Piauí, do Pernambuco, do Nordeste. Essa galera tem uma influência muito forte. E também tem uma outra vertente mais jovem da esquerda também, que é o Felipe Neto. O Felipe Neto, muita gente subestima ele, né? Fala, ele só fala para criança e tal. E há muito tempo eu escuto essa história de Felipe Neto fala para criança. Mas aquelas crianças que o Felipe Neto influenciava diretamente, que cresceram ouvindo Felipe Neto, hoje já estão aí com seus 14, com seus 15, com seus 16 anos, na próxima eleição presidencial estarão votando. As crianças crescem e seus influenciadores normalmente continuam influenciando na sua vida por muito tempo, entendeu? Eu assisto vários caras aí, que os mesmos caras que assisti há 10 anos atrás, eu assisto hoje. E assim, quando o cara fala alguma coisa, eu levo a opinião do cara muito, muito a sério, levo em consideração o que o cara está falando. Claro que não para política, porque eu sou um cara mais politizado. Mas agora, se eu sou um cara que está cagando para política e me aparece um Felipe Neto, que é um cara que acompanha 10 anos, e fala, vote no Lula, eu vou considerar bastante votar no Lula. E eu assisto um outro, um Casimiro, que está falando também que vai votar no Lula, eu junto o Felipe Neto com o Casimiro, e junto com o atorzinho da Globo que minha mãe assiste e falou que o Lula é bom, eu vou votar no Lula. Tá entendendo? Então é mais ou menos por aí. Eu acho que o Lula vai seguir mesmo nessa mesma linha, só que muito mais forte do que antes, porque na última campanha, veja, ele começou em 2002, isso não existia, a internet não era difundida. Até então, na última campanha do Bolsonaro, a esquerda não sabia do poder da internet, o MBL já fazia uso disso, o MBL compreendeu esse fenômeno das redes muito bem, e cresceu mais ou menos por ali, foi meio que a vanguarda das redes sociais, o MBL fazendo uso dela para promoção política, no caso, para mobilização política. Já a esquerda foi entender de mobilização política online depois da campanha do Bolsonaro, que foi vitoriosa, porque até então eles tiravam sarro dessa questão de você, tem que se expor politicamente na internet. Até 2018 isso existia muito pouco, era muito fraco. Então, agora, o Lula vem muito mais poderoso, porque ele vem munido de toda aqueles MST e aqueles influenciadores que eles já tinham no governo anterior, que agora estão dentro da rede e estão acompanhados dessa onda de influências de revistas de fofoca, de páginas de fofoca, também que moldam muito a opinião das pessoas. E quanto ao Bolsonaro, aí, voltando nessa questão do relatório, realmente é bem curioso, porque ele podia estar presente para poder fazer a auditoria das urnas no primeiro turno também, não fez, não mandou representante, como você falou, e no primeiro turno já estava acordado que as Forças Armadas fariam a recontagem dos votos também. As Forças Armadas fizeram essa recontagem dos votos e o Bolsonaro não permitiu a divulgação. O que é bem curioso, né? Porque se havia fraude, a fraude estava se alastrando desde o primeiro turno. Supostamente as pessoas vinham falando que o Bolsonaro ia ganhar no primeiro turno. Vocês devem ter escutado muito isso. Então, ele segurou o relatório do primeiro turno. Ninguém teve acesso a esse relatório.
porque ele queria manter a narrativa, queria manter a militância quente, porque se desde o primeiro turno já veio o relatório das Forças Armadas e fala que não há fraude, que o Lula realmente passou para o segundo turno na frente do Bolsonaro, ia todo mundo broxar imediatamente. Agora, ele só veio com essa história de relatório também, porque foi muito cobrado pela própria militância dele. Né? Cadê? As Forças Armadas não iam auditar? Já estava há muito tempo falando isso, né? Minhas Forças Armadas vão acompanhar o processo eleitoral. E agora está muito se falando sobre as Forças Armadas não tinham acesso ao código-fonte. Não, você pode botar aí no Estadão. As Forças Armadas tinham acesso ao código-fonte das urnas desde agosto. Eles pediram em regime de urgência, inclusive, em agosto, o acesso ao código-fonte. Então, tá o Constantino falando lá e o gado replicando em massa. Eles fizeram mais ou menos assim no TSE. Eles deixaram você fazer uma fiscalização no nosso restaurante, mas não olha a cozinha não. A analogia dele, a cozinha seria o código-fonte, né? Vocês olharam aí a contagem dos votos, mas vocês não olharam o que está dentro da urna, de fato, o sistema que faz a urna operar. É ridículo, porque, sim, o Exército, as Forças Armadas tinham acesso ao código-fonte, eles pediram em regime de urgência desde agosto. Então, assim, não há desculpa. Eu acho que esse assunto deve ser superado, levado em frente. O Bolsonaro perdeu, o Bolsonaro já aceitou. Inclusive, a transição de governo já está acontecendo, que eu já vou entrar aqui agora. Então, assim, só a militância não superou o assunto. Só eles ainda estão passando vergonha sozinhos, a verdade é essa, porque já foram abandonados pelos influenciadores supostamente de direita, né, bolsonaristas. Estão aí na frente de cotovelo. Estão aí tomando chuvas, estão aí passando vergonha, estão aí perdendo tempo à toa. Essa é a grande realidade. Eu quero colocar aqui também a questão da transição de governo que já está acontecendo, enquanto esse pessoal está passando vergonha aí, está perdendo tempo, a transição de governo já está acontecendo desde aquele anúncio do Bolsonaro. E até o anúncio do Bolsonaro foi engraçado, porque enquanto o pessoal estava lá queimando pneu, sentado na estrada, e vamos obstruir, e vamos ficar aqui, vamos parar o país, o Bolsonaro é foda, não sei o quê. Enquanto isso, vem o Bolsonaro, não, passaram as 72 horas, vou fazer o meu anúncio, né, presidencial. Agora que o golpe acontece. Aí o pessoal, é hoje e tal. Chegou a hora do tal anúncio, né? E não, vocês estão agindo como esquerdistas, vocês estão obstruindo, livre a estrada imediatamente, não sei o quê. E foi engraçado. E aí, nesse mesmo discurso das 72 horas, ainda veio mais um banho de água fria, que foi deixar o Ciro Nogueira, se eu não me engano, fazer a transição de governo, que é engraçado também, porque o Ciro Nogueira é o cara do governo Lula, é o cara que foi pego com corrupção no Petrolão, no Mensalão, sei lá onde mais. Esse mesmo cara é o cara do Bolsonaro e é o cara que o Bolsonaro colocou para fazer a transição de governo. Então, assim, mais uma vergonha que o pessoal passou. E agora a transição de governo também não passa mais só pelo Ciro Nogueira. Agora passa pelo Alckmin, passa pelo Boulos, passa pelo Haddad, que está sendo cotado até para ser ministro da Economia. Inclusive tem vídeo do Haddad aí, falando que ele não entendia nada de economia. O que ele entende de economia é a mesma coisa que qualquer um de nós entende de economia, palavras dele, do próprio Haddad. E assim, o cara vai ser ministro da economia aí, muito provavelmente, assim como o Boulos vai ser o ministro de cidades e habitação. Pô, que habitação que o Boulos entende? O Boulos entende de invasão, é a única coisa que ele entende. Não é de habitação, de moradia para todos, assim. Assim, gente, a gente está vendo um bando de pelego assumindo posições de ministérios de governo federal. Isso tudo graças ao Bolsonaro, que fez um governo ridículo. Assim, se ele fizesse um governo ruim, eu não acredito que ele tinha perdido. Ele fez um governo podre, péssimo. E é por isso que ele foi derrotado, é por isso que a gente está vendo essas cenas aí de Alckmin. O Alckmin tá louco pro Lula morrer. Ali a função do Alckmin é esperar que o Lula morra, de repente que o câncer do Lula volte. Assim, é dessa esperança do Alckmin para poder assumir o governo, porque ele tem um sonho de muitos anos de ser o presidente, mas ele nunca ganhou, né? O cara uma das maiores aspirações da vida do Alckmin é ser presidente. Então ele entrou nesse barco ali meio que vai que rola. É meio que aqui no Rio que aconteceu que aquele Wilson Witzel ganhou as eleições, tipo, o cara que tinha 1% ganhou as eleições,
E aí tinha tipo, o vice do Wilson Witzel, que tinha 1%. Acabou que o Wilson Witzel tomou impeachment e o vice dele assumiu, tipo, era um cara que ninguém conhecia. Mano, quem é você? Ah, bem-vindo, Cláudio Castro. Eu sou Cláudio Castro, prazer. Tipo, ninguém conhecia o cara. O cara nunca sonhou que ia ser governador do estado. E a mesma coisa é agora o Alckmin aí, né? Que entrou na chapa do Lula, tipo, o cara já nem tinha mais aspiração a presidente, o cara já estava querendo se aposentar. E aí foi convidado, falou, opa, é agora, vai que rola, né? Aí ele ganhou, tá aí tentando ver se o Lula embarca para ele poder assumir a presidência. Seria engraçado, porque é sempre um cara que o PT odeia, que eles próprios colocam de vice. Depois acontece um problema no governo, assim como aconteceu com a Dilma, o Temer assumiu e ficaram, fora Temer, fora Temer. Agora a mesma coisa pode acontecer com o Lula e vai ser bem curioso de ver, né? Mas fala aí, Emílio. É bizarro. Depois eles vão dizer, foi golpe. Né? O Alckmin mandou matar o Lula. Vai vir uma teoria da conspiração aí, com certeza. Cara, sendo bem sincero com vocês, eu torço muito para que eu esteja errado, mas eu acho que a gente tá lascado do ponto de vista econômico. As esperanças que nós tínhamos de ter Henrique Meirelles, o André Lara Rezende, ou Pécio na economia, já estão indo por água abaixo precocemente. O Henrique Meirelles já declarou em uma reunião privada no BTG que não vai ser chamado para ser ministro da Fazenda e ainda desejou boa sorte para a população brasileira e para o mercado financeiro brasileiro. Literalmente desejou boa sorte. Então, meus amigos, se o cara que resolveu a economia do país, nos 2 momentos mais críticos que esse país já teve, que foi lá para 2002 e na crise pós-2008, que levou o governo Dilma a afundar, ele que resolveu essas 2 crises está dizendo que a gente vai precisar de sorte, é porque a gente realmente vai precisar. Já vemos aí repercussões em bolsa, em dólar, juros futuros. E lembre-se, você que é classe média, você que é pobre, juros é dignidade. Sem juros baixos, você não consegue financiar uma casa, você não consegue financiar um carro, você não consegue financiar o material que você precisa para o seu trabalho. Com juros de 14%, essa dívida vai rolar e você não vai conseguir pagar. Em países de primeiro mundo, como nos Estados Unidos, os juros foi por muitas vezes negativo. Você pegava o dinheiro e só devolvia o que pegou, às vezes até menos. Tá? Então, assim, quer ter dignidade para a população brasileira, dê juros baixos, deixe que as pessoas possam pegar dinheiro emprestado e devolver com um retorno razoável e não 3, 4 vezes o valor que pegou, né? Assim fica impossível. E Guido Mantega, sabemos, né, que foi o desastre do Ministério da Economia de Dilma e que já está cotado aí para a equipe de transição, né? Então, o prognóstico que eu tenho para a economia brasileira nos próximos 4 anos, não queria dar essa má notícia, mas eu acho que nós vamos sofrer. Veremos ainda altíssimos níveis no preço dos combustíveis. Veremos, por consequência, greves de caminhoneiros, consequência de combustível alto e greve de caminhoneiro, inflação nos alimentos, né? Vão querer nacionalizar o preço da Petrobras e a gente vai ver o lucro da empresa indo lá para baixo. E à medida que o seu valor e o valor de suas ações também vai despencar. Tirar valor de uma empresa dessa impossibilita que no futuro a gente consiga vender ela por um preço bom, para ganhar dinheiro para o povo. Mas as pessoas parecem que não enxergam nada disso, né? Então, assim, acredito que o que está por vir é sombrio e que nós vamos ter que lutar muito, resistir, lutar muito, para que quando cheguem as próximas eleições, nós tenhamos o que falar, o que mostrar e quem mostrar, que no caso vai ser o Danilo Gentili. Fala aí, Luiz. Não, eu vou além do Emílio e eu digo que eu tenho a certeza que a economia vai piorar, porque
porque ela já tá ruim, ninguém tá fazendo nada. Inclusive, eu não sei se vocês receberam, mas já botaram o meme lá do mercado de ações assim, ó, faz o L, porque era a bolsa aqui, ó, caiu toda. Mas o Lula, ele não tem nenhum incentivo para ser o Lula bonzinho de 2002. Não tem, em 2002, vamos lá, em 2002, o Brasil estava bem, o Fernando Henrique fez alguns ajustes fiscais e o Lula continuou fazendo, mesmo que ruim, mas fez esse trabalho aí. E deu no que deu. Olha a crise que a gente teve depois. Imagine o Lula agora pegando o país ruim e com Haddad no Ministério da Economia. E assim, eu só vou dar um ponto aqui pro Igor, mudar um ponto dele, que ele disse que o Haddad deve saber o mesmo tanto que a gente. Mas ele não falou que na Academia MBL tem curso de economia, então a gente com certeza sabe bem mais do que ele. Mas o Lula ele não tem nenhum incentivo. O discurso do Lula em 2002 era um discurso mais conciliador e ele ainda fez o seu PAC lá com a Dilma e a nova matriz econômica. Hoje, o discurso dele é muito mais radicalizado. Então, tinha muita gente que ainda tinha esperança, não, ele vai botar um Meirelles, ele pode ser radical na pauta mais de costumes e financiar as ditaduras, mas na economia ele vai tentar fazer um ajuste. Mas o Lula é o último mandato dele, quando ele falou que não iria se reeleger, eu acredito porque ele realmente já está muito velho e o Lula sabe que o eleitor dele não é de esquerda, é um eleitor pobre que quer ver sua vida melhorar. Então, ele não vai fazer corte fiscal porque ele sabe que isso não vai dar certo para a popularidade dele. Agora, eu quero, diante disso, né, eu queria saber como é que iria ser a sucessão dele. E, pelo menos, a única coisa boa disso é que, pelo menos, os bolsonaristas estão acordando que a economia está ruim e vão poder criticar esse governo. Mas aí a gente fica na esperança de que o Bolsonaro morra, assim, o discurso dele, abandonem o Bolsonaro e vejam a verdade com o Danilo. Tanto os caras que votam no Lula, que vão ver que ele não consegue prometer, e o Danilo consegue atingir essas pessoas, e os caras que votam no Bolsonaro vão ver o desastre que foi o governo Lula, vão poder compreender finalmente que quem soltou o Lula foi o Bolsonaro, e vem no Danilo um cara de direita, mas de direita de verdade, e vão poder, como é a proposta da campanha do Danilo, que é, não, vamos lá, não é de uma forma demagógica, aquele discurso bonitinho, mas unir o Brasil, porque ele não quer essa polarização, não tem nenhum país que vai para frente desse jeito. Os países que estão com polarização hoje em dia é o Ocidente decadente. A gente não é isso, a gente quer ser um país emergente que está se tornando desenvolvido. É isso que a gente quer. Alguma consideração final aí de vocês? Sim, eu quero deixar uma observação aqui, na verdade, e aí a gente já parte para a finalização, que é o seguinte: a herança política que o Bolsonaro deixou para o Lula, que foi, na verdade, um grande potinho de ouro assim, que o Bolsonaro deixou para o Lula, que é basicamente o seguinte: o Bolsonaro, ele, através do PL, no qual ele se filiou, ele deixou uma bancada de 99 deputados para o Lula. Aí vem o gado e me diz, não, mas esses deputados são bolsonaristas. Meu amigo, esse é o partido do Valdemar da Costa Neto. Esse é o partido do cara que participou também, assim como Ciro Nogueira, dos escândalos de Petrolão, o escândalo de Mensalão, todos esses escândalos que o PT estava envolvido. Então, esse cara que até então, até o primeiro turno ali, não, é Bolsonaro, 22 é Bolsonaro, não sei o quê, agora 22 é Lula. Agora 22 é Lula. Salve alguns deputados ali que só se elegeram por causa do Bolsonaro, porque são bolsonaristas. Opa, caiu a mídia. Porque são bolsonaristas. A maioria das pessoas que se elegeram no PL não são voto de opinião, não são grandes representantes do bolsonarismo. São caras que tiraram a foto com o Bolsonaro e falaram, sou Bolsonaro, e tá lá, entrou mais uma vez, conseguiu entrar por conta do orçamento secreto e tal.
Mas tanto faz se o voto dele agora foi de bolsonarista ou foi de petista, porque esse cara vai se reeleger e já está se reelegendo há muito tempo, graças a essa questão das emendas e tudo mais, de fazer pracinha. Então, esse cara não é um voto ideológico, não. A bancada do PL já está virando a chavinha. Vários governos que assumirão no ano que vem e que se reelegeram agora já viraram a chavinha. O próprio Rio de Janeiro, aqui eu já posso colocar na lista, Cláudio Castro, que se elegeu falando de Bolsonaro. Tarcísio também, já estão negociando com o Lula, já estão abraçando o Lula, tirando foto com o Lula. Vale lembrar que o Tarcísio, como o Luiz muito bem citou aí, era o ministro da Dilma, gente. Vocês estão loucos que... Vocês não entendem nada de política, vamos falar a verdade, de achar que o PL, esses governadores, esses senadores bolsonaristas, vão ficar fazendo oposição, vão ficar vigiando, fazendo... enfim, tentando travar o governo Lula. Não vai. É base. É base do governo Lula já. Assim, no dia seguinte, não esperaram nem o corpo esfriar, o corpo do Bolsonaro esfriar, já estavam tirando foto com o Lula. Isso aí ninguém fala nas páginas bolsonaristas, isso aí não sai na Jovem Pan, tá todo mundo assim, ó. Cada bolsonarista que se converte, né? Aquela bancada da Jovem Pan, inclusive, já foi quase toda demitida. Fiuza, a Ana Paula do vôlei, também o Augusto Nunes, o Coppola já foi demitido da CNN. Assim, o governo Bolsonaro está nos seus últimos dias. Assim, está naquele clima de final de festa. Eu queria passar aqui a bola para os meus amigos para fazer as suas considerações finais, porque a gente já está falando muito tempo aqui. Mas foi um papo muito legal, velho. Eu gostei muito de receber. Eu gostei pra caramba. Nacional. Então, passo aí para o Emílio fazer suas últimas considerações. Em primeiro lugar, vamos fazer mais vezes, por favor, um pouquinho mais cedo, porque geralmente eu durmo cedo, ali 9 horas, 8h30. Mas bora fazer um pouquinho mais cedo, porque eu gostei pra caramba de conversar com vocês. E queria deixar também a rede do MBL Pernambuco, @MBL Pernambuco, quem puder seguir, segue lá. E o meu também, @Emílio Dias PE, de Pernambuco, tá? Quem puder seguir a gente lá, dá uma moral aí, dá uma força. A gente tá tentando mudar essa porra toda aqui em Recife. Um dia desse eu entrei na Câmara Municipal processando os caras. A gente conseguiu suspender a compra de celulares com a ação popular. Os caras lá estão tudo triste, chorando, porque não vão ter iPhone 13. E foda-se, é isso que a gente quer infernizar a vida de vereador. Então, dá essa moral aí nesse trabalho da gente. Já é? Considerações finais, acho que cobrimos temas importantes para o movimento. Muita gente ansiosa com a questão do Danilo. Acho que ali tem que ter calma e deixar ele se sentir à vontade, sem essa de ficar se sentindo traumatizadozinho com fulano, ciclano, que já passou e foi embora. Agora é uma nova história, né? Bola para frente. A questão das Forças Armadas, ridículo, a gente sabe, né? Foi uma piada aquilo ali. As Forças Armadas dos últimos 3 anos para cá estão gostando de passar vergonha. E para finalizar, governo de transição, acho que esse governo de transição aí, amigão, com Guido Mantega, Boulos, Gleisi liderando, aí vai ser difícil. Aí vai dificultar a nossa vida, né? Mas é isso que eu tinha para falar. Manda lá a sua ideia, Luiz. Não, como o Igor estava falando, só acrescentar um negócio, o Bolsonaro nunca nem foi oposição direta ao governo Lula. Vale lembrar que em agosto desse ano fez um levantamento, já tinham votado 359 vezes junto. Em pautas gigantes, não são pautas pequenas, como, por exemplo, dar água para um cachorro. Você é a favor? Não. É PEC kamikaze. Botar um rombo de 40 bilhões no seu buraco metafórico, como o nosso deputado grande. E para quem também está nervoso com o Danilo, eu queria lembrar para você que o Danilo não é de fora do MBL novamente. O Danilo é do MBL. E o MBL nunca abandonou você. A gente está aqui desde 2014 e a gente sempre passou pela pior posição. É quase que impossível, mas sempre a gente esteve no pior lugar
Mas a gente nunca desistiu e a gente só continua crescendo. Inclusive, queria até pedir para vocês também seguirem, assim como a gente pediu, o MBL Piauí. É MBL Piauí. Que também estamos fazendo um trabalho grande aqui, estamos crescendo mesmo no estado mais petista do país. O MBL se faz presente agora. E isso é só o primeiro ano disso. É o primeiro ano de coordenadores oficiais. Então, ainda vai crescer muito. Então, é bom você embarcar nesse barco agora. Porque o MBL ainda vai fazer muita mudança no nosso país. Igor? É isso aí, pessoal. Assim, vamos colocar aqui de uma forma muito prática para vocês entenderem. Se vocês ainda estão assistindo esse vídeo, se vocês chegaram nesse ponto, depois de ouvir tudo isso que a gente colocou aqui, cara, você já é um cara muito engajado no MBL. Se você escutou toda essa conversa nossa aqui, você é um cara muito engajado no MBL. Se você é um cara muito engajado, não tem motivo para você não estar seguindo o Luiz, não estar seguindo o MBL do Piauí, não estar seguindo também o Emílio, o MBL de Pernambuco, me seguindo também, minhas redes também estão aqui, também seguindo o MBL do Rio de Janeiro. Assim, não importa se é o MBL da China, se é o MBL do Acre, você tem que seguir. E você, como bom militante, você como bom apoiador, que acredita nesse projeto que a gente está fazendo aqui, que acredita que a gente vai conseguir construir um país diferente com o Danilo também. Cara, você não importa de onde você é, você tem que apoiar o MBL dos estados. São os estados que, como eu falei, de baixo para cima vão fazer essa construção. Então, siga todo mundo aqui, siga as páginas estaduais, vai estar tudo na descrição. E já está aí também no nosso vídeo aí, debaixo das nossas carinhas aí, os nossos Instagrams. Então siga, é muito importante. Novamente, completando o que o Emílio falou, vamos fazer novamente. Gostei muito. Essa aqui é a primeira vez que a gente faz uma bancada nacional, mas para comentar esses assuntos nacionais, a gente até fez uma vez com a bancada carioca mesmo. A gente quer fazer agora com outros núcleos, quer trazer convidados toda semana. E vocês já estão convidados para voltar quando quiserem. Já vai ser um grande prazer conversar com vocês novamente aqui. E, pô, vamos repetir com certeza. Muito obrigado aí ao Luiz, ao Emílio que participaram. E muito obrigado você também. Não se esqueça de se inscrever no canal, seguir todo mundo aí, siga os Instagrams agora mesmo. Também deixar o like aí no vídeo, tá bom? Comenta aí também o que você achou dessas discussões todas que a gente colocou aqui, porque a gente lê os comentários, a gente pega as opiniões de vocês, até assim, a nível de debate mesmo, da gente trazer para dentro do MBL as questões que vocês levantam, seus pontos de vista são muito importantes. Tá bom? Muito obrigado e vejo vocês aí na semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Vamos dar mais voz aí pro Nordeste, viu, Emílio? Com certeza, vamos junto, porra. A gente tem que se unir, velho. A gente tem que se unir, mano. Eu sou 100% a favor da gente se unir pra caralho. Vamos depois combinar umas coisas. Vamos aparecer de novo. Próxima semana, se der. Também de novo. Vamos. Então é isso aí, pessoal. Falou.